Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê aqui hoje é do canal Mangake, a história de Doflamingo e os segredos guardados pelo demônio celestial, o real motivo de sua força. Vamos ver então, galera, aí uma história um pouquinho mais aí do Doflamingo. Já vi bastante coisa sobre ele. Eu não vi a história do Doflamingo. Eu acho que ainda não tinha visto, na verdade, o vídeo da história dele, mas eu vi muita coisa aí sobre ele, vocês me comentam muito também. Bom, galera, mas vamos ver como ficou esse vídeo aqui, vamos aprender um pouco mais do Doflamingo. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Uma nova era está sobre nós. Eu sugiro que você se prepare. Estamos nos aproximando de um novo mundo no qual apenas os verdadeiros piratas podem sobreviver. Os fracos devem correr enquanto ainda podem ou serão varridos pelas marés do tempo. Eles devem retroceder para revelar uma nova era de campeões onde somente os fortes sobrevivem. Esta é a frase de Don Quixote do Doflamingo, um dos maiores antagonistas de toda a série de One Piece, que alcançou um status de intocável devido aos seus laços nobres e conexões com o submundo, do céu ao inferno. O demônio celestial tem uma jornada interessante e pode explicar o porquê dele ser tão poderoso. Talvez seja o único de toda a série onde o poder supremo pode ser explicado com sua jornada. Quer saber a origem de Doflamingo e por que ele é tão perigoso e poderoso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Mas ele é tão poderoso assim, tipo, claro, ele rivaliza ali com o Luffy, que é um dos principais e já tá, sei lá, poderosíssimo, mas tem muito mais cara mais poderoso, né? Na marinha, Yonko, etc. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo a história dele, Don Quixote do Doflamingo, um dos maiores antagonistas e creio que um dos personagens favoritos de grande parte dos fãs. Doflamingo é estranho, ele é um vilão, ele é um cara mau. A primeira vez que você olha pra ele é assim que você enxerga aquele personagem. Mas mesmo assim ele tem uma história de fundo pra contar o que aconteceu com isso. E esse vídeo eu vou trazer alguns pontos que pode colocar em xeque o que é justiça, o que é bom e o que é mal. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo, assistam os outros vídeos de história que tem. Eu vou deixar no card aqui em cima no vídeo pra vocês curtirem também. Espero que vocês gostem. E agora com vocês a história de Doflamingo. Nunca vou esquecer de comentar que os quadros de trás dele lá são muito legal, cara. Aquele estilo de juntar um e outro, bem legal. Talvez você não saiba, mas existia um personagem chamado Don Quixote ou Don Quixote. É chamado por alguns de o livro que todos conhecem, mas ninguém leu. O livro segue Sir Quixote de la Mancha, que em sua velhice passou muito tempo lendo histórias sobre cavaleiros que salvavam princesas, batalha contra exércitos de magos e outros feitos fantasiosos e impossíveis. Quixote, em sua demência, começa a acreditar que ele também é um grande cavaleiro, que se autodenomina Dom, status superior ao que ele tem direito. E ele percorre o mundo tentando decretar justiça onde quer que ache que se faça necessário. Nosso Doff de One Piece é das muitas características de sua inspiração, principalmente a parte demente que distorce o mundo à sua volta. Mas estou apressando um pouco as coisas. Precisamos entender quem é Doflamingo e o que levou a ser o que ele é hoje. Nossa história começa pelo menos 900 anos atrás, quando o rei de uma nação chamada Dressrosa, o antepassado da família Don Quixote, que ainda não foi nomeado, partiu de seu reino para viver em Maryjoise, junto com as 20 famílias que fundaram o governo mundial e mantinham o privilégio de fazer o que quisessem. A família Don Quixote teve muitas ramificações na Terra Santa e vamos falar de uma em específico que surge muitos anos à frente com Robin, que nasceu no clã Don Quixote. Mas ao contrário do resto dos seus companheiros dragões celestiais, Robin nunca se viu acima da humanidade e em vez disso se viu tão humano quanto qualquer outro. Essa atitude diferente preocupava fortemente o resto dos nobres mundiais e eventualmente Robin se casou com uma mulher, formando então a sua família. E 41 anos atrás, antes da história atual, eles tiveram seu primeiro filho. Seu nome era Doflamingo. 2 anos depois nasce o seu segundo filho, Don Quixote
Rocinante. Enquanto Rocinante era tão humilde quanto seus pais, Doflamingo estava mais alinhado com o resto dos nobres mundiais, sendo mimado e muito cruel. Quando Doflamingo completou 8 anos, Romin tomou a decisão de abdicar de sua posição como nobre mundial. E os outros nobres do mundo o consideraram um traidor por se rebaixar ao nível de seres humanos. Eles eram deuses e abrir mão da sua centelha divina era um absurdo completo. Ignorando os protestos de fúria de seus ex-compatriotas, Romin partiu e levou sua esposa e seus 2 filhos para longe de Maryjuice, mudando então para um país desconhecido localizado no North Blue, fora da influência e do controle do governo mundial. Porém, antes de sua partida, o governo mundial deu a ele uma quantidade suficiente de riqueza e uma mansão adequada como um último favor. Isto, porém, não era o suficiente para Doflamingo, e algo começou a despertar dentro dele. Algo escuro, um pequeno monstro que o devorava por dentro. Embora ele estivesse esperando viver uma vida normal e feliz, ele não conhecia o ódio que os locais tinham contra os nobres do mundo. Posteriormente, ele e sua família foram perseguidos pelos cidadãos daquela ilha. Sua casa foi incendiada e ele foi forçado a fugir com os remanescentes da família Don Quixote. Constantemente fugindo e se escondendo, a família experimentou o que era pobreza, dor e fome pela primeira vez em suas vidas. Escondendo-se em um barraco abandonado, Romin chamou os nobres mundiais e clamou que resgatassem pelo menos sua esposa e seus filhos. Ele implorava, afirmando que eles não mereciam sofrer as consequências de sua escolha. Os filhos não deviam pagar pelos crimes de seus pais. E infelizmente os nobres do mundo o rejeitaram friamente, avisando para nunca mais ligar para eles. Doflamingo ouviu isso com um choque silencioso. Sua mãe acabou morrendo de uma doença provocada por conta dessa casa insalubre e a falta de comida. Logo depois disso, a multidão encontrou o barraco podre em que a família estava escondida e torturou Romin e seus 2 filhos. No entanto, enquanto Romin implorava aos cidadãos para poupar seus filhos e Rocinante apenas implorava pela morte para acabar com sua dor física e mental, os dois ficaram chocados quando Doflamingo amaldiçoou de má vontade seus torturadores, jurando que ele sobreviveria e mataria todos eles por vingança. Naquele dia, seu monstro interno jorrou para fora, sua fúria e ambição condensadas no poder que nasce em um a cada milhão. Para o bem ou para o mal, seu haki do rei foi desperto. Foda. Eu ri de uma parte ali que depois tem que comentar porque eu ri. Doff nocauteou seus captores, mas acabou chamando a atenção de Trebol, que assistia toda a cena. Ele se aproxima de Doflamingo e cria um vínculo com o jovem, pois sabendo que ele tinha um haki do conquistador, aquele garoto era um daqueles que estavam destinados à grandeza do mundo. Doff, por outro lado, em sua fúria contra aqueles que atentaram contra sua nobreza, começa a criar vínculos. Nascia ali a verdadeira família Don Quixote, pelo menos pelo ponto de vista de Doflamingo. O ato de Romin de se retirar de sua posição como nobre mundial fez com que seu filho mais velho odiasse e o culpasse por todas as dificuldades extremas que eles sofreram. Como a escolha de Romin não podia ser revertida, ele se desculpa a seus filhos por tudo o que aconteceu com ele. E Doflamingo perdoou sarcasticamente seu pai com um abraço da morte. Usando uma arma que ele ganhou de Trebol, Doflamingo tirou a vida do seu próprio pai. Por fim, as ações de Romin fizeram com que Doflamingo se tornasse o corretor do submundo, conhecido como Joker, e reinasse com terror pelo mundo pelos próximos 30 anos. Causando derramamento de sangue e muita destruição em todos os lugares, por fim ele escolheu aonde seria o seu reino e a de sua família. E tomou o trono à força. Dressrosa agora era sua novamente, e os fios de seu controle se estenderam por todos os mares. Doflamingo se tornou um Chichibukai, subornando os dragões celestiais com conhecimento sobre um tesouro escondido em sua terra santa. Com essa posição, ele começou a formar uma aliança com um dos 4 imperadores, Kaido, e consolidou sua posição como um pirata intocável de imenso poder. Foi nessa posição e como rei de Dressrosa que Doflamingo acabou cruzando o caminho com Monkey D. Luffy, onde por fim encontrou a derrota que nunca achou que veria na vida.
Doflamingo tem uma história de fundo complicada e tocante. Quando você conhece ele adulto, irá o taxar como um vilão. Mas quando o vê como criança, se pergunta se realmente ele nasceu mal ou foi mais uma vítima do distorcido mundo que é One Piece. Corrompido pelas linhas que controlam a vida como marionetes, Doflamingo talvez não teve chance de tentar ser diferente. A raiva o dominou e o impediu de entender que a morte nunca é um pedido de desculpas. O grande diferencial de Doflamingo é sem dúvidas a sua blindagem. Não à toa ele tem a alcunha de o Demônio Celestiais. Nobre mundial, pirata, todos o temiam e nada podiam fazer a não ser se entrelaçar no seu emaranhado de fios. A alcunha de Doflamingo é Heavenly Yaksha. Refere-se a demônios de dupla personalidade que guardam tesouros naturais escondidos nas profundezas da terra e nas raízes do budismo e o folclore hindu. O demônio celestial, em tradução livre, se encaixa perfeitamente em sua história e contexto, dividido com sua origem nobre e criado no submundo. Suas linhas de controle se estendem a todos os lugares. Os dragões não o aceitariam novamente, mas não tentariam contra Doflamingo e seu conhecimento sobre os segredos escondidos na Terra Santa. O tesouro que apodrece rápido demais e somente com a Akuma no Mi suprema se pode usar para dominar o mundo. Esse era o objetivo de Doflamingo. Ele não queria acabar com o status quo do mundo, ele queria ser um rei acima dele. E enquanto preso, Doflamingo sabia que era uma presa vulnerável para assassinos enviados para o silenciar por conta do seu conhecimento proibido. Mas quando ele reinava sobre Dressrosa, aparentemente não existia um poder que pudesse acabar com ele em silêncio. E tudo isso graças ao enorme poder de Doflamingo e seu fruto poderoso. Doff comeu a Ito-Ito no Mi, uma fruta do tipo paramécia que foi dada a ele por Trebol, concedendo a ele a capacidade de criar e manipular fios. Apenas o movimento dos seus dedos acaba com Doflamingo manipulando pessoas como fantoches ou mesmo dividindo seus alvos ao meio. Esses fios são extremamente finos e alguns podem até mesmo ser invisíveis, tornando quase impossível perceber e evitá-las. Ele também pode planar ou voar pelo ar, amarrando suas cordas às nuvens, criando um caminho no céu. E não somente isso, no caso de uma emergência, Doflamingo pode usar seu poder para reparar seus órgãos internos como uma maneira grosseira de estancar os piores danos, embora não seja considerada uma cura ou mesmo uma regeneração. Ainda assim é um poder surreal para esse fruto. O domínio de Doflamingo sobre essa fruta é tão avançado que ele foi capaz de despertar seus poderes, sendo capaz de transformar seus arredores em fios e manipular o ambiente como quiser. Seu poder é tão absurdo que levou os fuzileiros navais a envolvê-lo em algemas e correntes de Kairoseki após sua prisão. Mesmo quando o único par de algemas pode neutralizar os poderes das Akuma no Mi, no caso de Doflamingo, uma única algema seria pouco e perigoso. Mas mesmo olhando para o seu fruto forte, surge uma dúvida: o que tornou Doflamingo tão forte? Somente sua Akuma no Mi? Não, eu iria um pouco mais a fundo. O que torna Luffy forte? Sua determinação. E em Doflamingo é exatamente o caso, mas com um pequeno adicional. O que torna Doflamingo poderoso é sua força de vontade e raiva pura. Existe uma frase do filósofo Maquiavel que explica bem isso: o homem esquece de forma mais fácil a morte do seu pai do que a perda do seu patrimônio. Doflamingo nunca esqueceu o que perdeu, e isto o corroeu. Não ser aceitado o fez direcionar essa raiva para outro lugar. E enquanto ele não se tornava o rei que queria ser, suas vítimas cresciam de forma incalculável. A maldade era o caminho da determinação dele. Isto torna Doflamingo complexo. Afinal, Doflamingo é um verdadeiro vilão ou apenas outra vítima do mundo corrompido? Alguém nasce mal ou o mundo o leva para esse lado? Ele é astuto, sim, uma pessoa que se considera superior aos outros, usando qualquer meio para atingir seus objetivos. Ele teve que aprender a sobreviver desde tenra idade e possui uma vontade forte que permitiu que ele voltasse ao topo, o demônio celestial. Ninguém é completamente mau em One Piece. O próprio criador já deixou claro que o oposto da justiça é outra forma de justiça. Apesar de sua apatia pelos fracos, ele muitas vezes parece fazer alianças com novatos promissores e os acolhe. Ele adotou Law, Buffalo, Baby Five em sua equipe e aparentemente fez isso muito cedo em sua jornada. Ele até tratou Law e Baby Five como se fossem seus irmãos mais novos. Ele tem um senso extremamente forte de lealdade, dever, camaradagem e compaixão
pelos seus companheiros, como mostrado quando ele expressou remorso ao abandonar em Punk Hazard, Monet e Vergo. Ele também sentiu decepção quando Lau o traiu. Ao mesmo ponto que, embora seu cuidado com sua família pareça genuíno, ele não irá hesitar em sacrificar nenhum deles quando achar necessário. Ele até mesmo pretendia forçar Rocinante a sacrificar sua vida para realizar a cirurgia perene pela imortalidade. Em vez de aceitar como os nobres do mundo causaram dor e sofrimento à humanidade, Doflamingo amaldiçoou seu pai e seu irmão por permitir que sua bondade os levasse ao mundo dos humanos. E que eles mereciam morrer para que pudessem se redimir aos seus olhos. O ponto com o desenvolvimento do personagem Doflamingo é provavelmente provar que, apesar dele ter uma vida horrível depois de deixar Marie-Joise, sua mente sempre foi bastante distorcida. Seu irmão Corazon passou pelas mesmas coisas, mas acabou sendo uma boa pessoa. Eu acho que a moral da história de Doflamingo é que, mesmo que você tem o mundo desabando sobre você, acaba sendo suas ações que são o fator decisivo para quem você é. Mesmo que seja mais compreensível que alguém como Doff se torne cruel e distorcido, no final do dia ele pode tomar suas próprias decisões e ser diferente. Ser uma pessoa melhor. Doflamingo é mais pirata ou vilão. É uma lição para sua vida. Ninguém nasce mal, mas ninguém nasce bom. Porém é o próprio da natureza humana, lamentavelmente, sentir necessidade de culpar os outros dos nossos desastres e das nossas desventuras. Culpar os outros pelo que nos acontece de mal não é nada mais do que um prolongamento da nossa zona de conforto. Esta era a jornada de Doflamingo e todo o seu plano. Tornando-se um Shichibukai e após isso o rei de Dressrosa, usando seus recursos para estabelecer uma rede no submundo e crescendo em poder e influência nas sombras. Com todo o poder e influência se tornaria o rei dos piratas e destruiria o governo mundial e os dragões celestiais que o baniram. Por fim, ele deixaria a anarquia governar com ele no topo de uma pilha de cinzas. Ele sentiu que merecia o status de dragão celestial. Mas quando o rejeitaram, ele decidiu se vingar, matando todos eles, destruindo o governo e se tornando o pirata mais poderoso do mundo. Se o governo for destruído e se os piratas governarem o oceano, o rei pirata seria a coisa mais próxima e possível de um governante do mundo. E ele queria sim destruir todos os dragões celestiais para que ele fosse o único nobre que restou no mundo, sendo superior a todos os seres humanos. Notem que o desejo final de Doflamingo, apesar de distorcido, é muito parecido com o que veremos no futuro, a queda do governo mundial. Mas uma pessoa má como Doflamingo é capaz de fazer um ato de justiça? Se não puder, então quem é a justiça? Como se escolhe o lado certo? Em One Piece, os piratas são maus, os marinheiros são justos. Esses termos sempre mudaram ao longo da história. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra têm valores diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que está errado e o que está certo. Justiça irá prevalecer, você diz? Mas é claro que sim. Aquele que vencer a guerra se torna a própria justiça. Resta saber se o trono no centro do mundo será um sobre os mares ou um trono sobre as cinzas. Incrível. Muita filosofia. E essa história de Don Quixote Doflamingo. Que personagem interessante. Quando você o compara com seu irmão Rocinante, que cresceu bom passando pelas mesmas coisas, você pergunta aonde Doflamingo tomou a decisão errada. O que aconteceu? O que o levou a esse ponto? Foi culpa do seu pai? Culpa do seu irmão? Culpa do governo mundial? De quem é a culpa? Esta é a grande questão sobre o personagem Doflamingo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para me saber. É isso aí, fiquem ligados. Valeu por tá parecendo um funkeiro, ó. Olha, galera, muito legal, muita frase filosófica, sabe? Isso é do personagem, né? Porque essa frase final aí, se eu não me engano, é dele, se eu não me engano, quando ele tá preso lá naquele lugar deitado no chão que mostrou ali no vídeo.
Não sei onde que é aquele lugar exatamente, acho que é próximo agora dos últimos episódios que apareceu ele preso, eu acho, não me lembro exatamente quando foi, mas se eu não me engano a frase é de lá, e ele realmente tem uma ideologia muito legal e umas frases bem bacanas, esse personagem. Eu ri naquela parte que eles estavam fugindo ali, né, que tentaram matar eles, né, o Doflamingo, o Corazon, se eu não me engano, que era o irmão dele que tava junto ali, e o pai dele, mas vocês podem julgar que é uma atitude errada ter ido daquilo, mas eu não acho que seja errado, na verdade, porque, querendo ou não, o Doflamingo, independente dele ter sido mudado pelo que o mundo fez com ele, porque ninguém nasce nem mal nem bom, mas se torna aquilo que é, mas mesmo assim existe o certo e o errado, e o certo e o errado estaria no mais pra ele estar do lado errado do que do certo, então tipo, eu ri daquilo dali não é tão ruim, eu ri por causa que eu achei engraçado, sei lá, uma pessoa que era mal, né, que era ruim, que odiava todo mundo em volta, agora tava vendo o que era de verdade, o que pensavam deles de verdade e sofrendo um pouco na pele aquilo que eles faziam os outros sofrer, né, vamos dizer assim. Mesmo ele sendo uma criança, ele, né, tava indo pro lado deles lá desde o início, vamos dizer assim. Mas não se esqueçam que as minhas opiniões são muito mais superficiais do que reais. Por quê? Porque eu não tô tendo o apego de assistir o anime e ter aquela sensação de estar apegado ao personagem, de entender qual é o desenvolvimento da história dele, de pegar ponto por ponto de tudo que ele faz e, sabe, de sentir a emoção do personagem. Então, cada coisa que eu vejo aqui eu analiso de acordo com o meu certo e o errado, e não de acordo com o que o personagem talvez transmita de verdade, porque aqui a história ela tá sendo resumida pra mim. Então é isso que eu consigo pegar, é a mesma coisa que vocês, sei lá, viverem um momento feliz e alguém contar pra vocês como foi esse momento feliz. São duas situações que tá sendo expressado a mesma coisa, só que de modos diferentes. A pessoa não vai conseguir pegar tão bem a situação que está sendo contada e mais a que ela está vivendo. É basicamente isso que eu tô querendo dizer. Então, não só sobre Doflamingo, mas sobre todos os vídeos que eu assisto, as minhas opiniões são mais superficiais por esse motivo, porque eu não consigo às vezes estar sentindo de verdade a história do personagem, já que eu não assisto o anime em si pra ver isso. Eu vejo mais pela história que é contada aqui, que é resumida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí, inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Falou!